Olá, tudo bom com vocês? Infelizmente, Lucifer chegou ao fim e agora acabou mesmo, galera. Acabou. Essa semana eu já postei um vídeo aqui sem spoilers, contando aí todos os meus sentimentos. E hoje, mais cedo, eu postei um vídeo com spoilers também, fazendo um geralzão aí dessa temporada. Então, se você ainda não viu, clique nos cards. Porém, nesse vídeo aqui, eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o último episódio, os últimos acontecimentos e tentar explicar aí um pouquinho tudo que aconteceu. Normalmente, quando o assunto é viagem no tempo, pode gerar aí muitas dúvidas na cabecinha das pessoas, né? Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo um pouquinho mais explicativo e eu espero que dê pra entender. Nem preciso dizer que esse vídeo contém spoilers, né? Afinal de contas, a gente já tá falando sobre o final da série, então continue assistindo por sua conta e risco. Preparados? Então bora comigo! Bom, basicamente nessa sexta temporada a gente tem toda essa história da Rory, que é a filha do Lucifer e da Chloe. Ela passou aí a sua vida inteira revoltada pelo desaparecimento do seu pai, que não apareceu assim em nenhum momento da sua vida. Então a gente fica com essa dúvida no decorrer aí dessa sexta temporada inteira, né? O que aconteceu com o Lucifer? Por que ele sumiu? E por que a Chloe ficou tantos anos tranquila, entre aspas, em relação a isso? Pelo menos foi isso que a Rory deu a entender. Ela constantemente falava que a Chloe, ela defendia o Lucifer mesmo ele tendo desaparecido. Então, aos pouquinhos, a gente vai desconfiando de fato sobre o motivo disso ter acontecido. Mas aí, no decorrer dos episódios, eles vão ligando os pontinhos e o Lucifer e a Chloe só vê uma saída, só uma justificativa para o fato dele ter desaparecido aí no futuro. Então todos eles pensam que o Lucifer morreu no dia 4 de agosto e por isso que ele desapareceu. Porém, isso nem faz tanto sentido assim, porque se ele tivesse de fato morrido, a Chloe teria contado alguma coisa aí pra Rory, né? Então é claro que a gente fica nessa desconfiança sobre o real motivo do Lucifer ter sumido por tanto tempo. E aí, no decorrer da temporada, as coisas vão aos pouquinhos fazendo mais sentido. E aí, quando chega no último episódio, você pensa: uau, isso realmente estava debaixo do meu nariz, isso realmente faz mais sentido do que o Lucifer morrer e a Chloe não falar nada no futuro. Então, já no último episódio, nós temos a Rory e o Lucifer amiguinhos, sendo pai e filha em um relacionamento muito gostoso e muito maravilhoso de acompanhar. Só que aí, o inteligentíssimo do Dan, em um certo momento, ele acaba entrando no corpo do Lemek, que é o seu próprio assassino. Então, obviamente, ia dar merda. Afinal de contas, o Chuck já tem aterrorizado desde o final de Supernatural. Que raiva desse homem, gente, socorro. O ator adora fazer uma série aí de fim de mundo e todo esse tipo de coisa, né? Pelo amor de Deus. De Deus, né? De Deus, quem assistiu Supernatural sabe. Faço umas piadas tão ruim, que até eu fico com vergonha de mim. Porém, no período que o Dan estava no corpo dele, ele estava ouvindo tudo que estava rolando. Então ele acabou ouvindo toda a conversa entre o Dan e o Lucifer a respeito da Rory. Então, com isso, o Lemek, ele acaba sequestrando a Rory. Coisa que eu tenho certeza que muita gente vai se questionar, porque de fato ela é muito poderosa, né? Mas a série, ela deixou claro que apesar de ter sim poderes por ser um anjo, ela ainda tem todas as vulnerabilidades humanas que ela puxou da sua mãe Chloe. Então dava sim pro Lemek sequestrar ela, bastava ele querer. Pode ser que ele tenha pego ela em um momento que ela tava distraída, sei lá, gente, isso não é impossível de acontecer, não. Então ele vai justamente para o local onde o Lucifer teoricamente ia desaparecer. Então, com isso, né, o Lucifer, obviamente, ele já entende que ele vai acabar morrendo ali para poder salvar a sua filha, e a Chloe também já fica meio preocupada e fala pro Lucifer não ir, porque ele sabe que não vai voltar depois disso, mas que ela vai morrer mais pra frente. Então ela pede para ele deixar ela ir sozinha, mas o Lucifer fala que não, então a Chloe acaba indo junto com o Lucifer ali para poder salvar a vida da filha, em uma cena simplesmente icônica com esses dois lutando
juntos. Logo, nós acabamos descobrindo que, de fato, a Rory é o verdadeiro motivo pelo desaparecimento do Lucifer, porém as coisas ainda não fazem tanto sentido nesse ponto. Porque, mano, imagina o Lucifer morrer desse jeito, é muito triste parar pra pensar, e claro que sim, a gente fica nessa ansiedade, afinal de contas, eles começam a pegar ali as penas das asas da Rory, penas que conseguem sim machucar o Lucifer, então a gente fica nesse questionamento, será que ele vai morrer ou não? Até esse momento ainda não tinha uma justificativa plausível para ele desaparecer por tanto tempo. Eu confesso para vocês que nesse momento eu não imaginava o que estava para acontecer. Eu achava que de fato eles iam acabar alterando a linha temporal, fazendo com que o Lucifer não morresse e não desaparecesse, e aí a Rory ia acabar voltando para um futuro diferente que ela conheceu, um futuro onde Lucifer foi presente na vida dela. Eu tinha plena certeza nesse ponto que isso ia de fato acontecer. Eu pensei tudo isso justamente no momento que a Rory ela rasga as suas próprias asas para poder salvar a vida do pai, e eles acabam tendo um momento bem tenso e bem fofo também. Então nesse momento ela fica desesperada e começa a sentir muito ódio no seu coração e tenta matar o Lamech enquanto a sua face vai se transformando em uma coisa bem demoníaca, assim, bem o jeitinho do Lucifer, né? E aí com isso ele consegue conversar com a filha e convencer ela de não matar o Lamech, dizendo pra ela não cometer os mesmos erros que ele cometeu aí por toda a sua vida, dizendo que ela precisa ser uma pessoa melhor do que ele. E aí, com essa conversa e tal, ele acaba convencendo a Rory de não matar ele nesse momento, porém ele morre mesmo assim, tá? Porque o Lucifer tá tendo um momentinho fofinho ali com a Rory, que chamou ele de pai e tudo mais, e aí o Lamech, ele vem atrás dele pra poder matá-lo, e a Chloe vem, dá um tiro nele, ele cai ali no meio das penas e morre. Nesse momento eu jurava pra vocês que eles estavam de fato alterando a linha temporal. Como eu já disse pra vocês aí no meu vídeo passado, eu sou completamente obcecada por histórias de viagem no tempo, então eu sou suspeita. Eu adorei essa temporada justamente por conta disso. Sempre que tem algo relacionado à viagem no tempo e toda essa coisa de looping temporal, eu fico maluca. Só que aí nesse momento a gente já vai vendo as coisas mudando e mudando muito, porque nessa altura, antes do Lamech morrer, o Lucifer acaba descobrindo que o Dan foi para o céu, justamente depois do seu conselho. Porque o Lamech, ele começa a falar que também queria ver a luz, assim como o Dan viu, porém ele só estava vendo escuridão, o que é óbvio, né, meu querido? Pelo amor de Deus. Depois disso, eles acham que de fato conseguiram quebrar aí esse looping, afinal de contas o dia já amanheceu e eles estão no dia 5 de agosto. E teoricamente o Lucifer desapareceu no dia 4 de agosto. Porém, eles ficam meio confusos porque a Rory continua lá. E se ela continuava ali no passado, isso significava que ela teve a mesma vida e que o Lucifer de fato desapareceu. Só que eles ainda não estavam entendendo o motivo dele ter desaparecido. Então eles começam ali, família feliz, maravilhosos, esse trio, Chloe, Rory e Lucifer. Eu amei muito, muito, muito isso, não imaginava que eu ia gostar tanto assim. A Rory, ela demonstrou ser filha tanto do Lucifer quanto da Chloe também em vários momentos, é só você prestar atenção. Eles começam a conversar sobre o Dan ter ido para o céu e o motivo disso ter acontecido, e aí elas começam a questionar o que o Lucifer falou pra ele, que o ajudou a entender aí esse negócio da culpa e ir para o céu. E aí ele fala que conseguiu essa proeza apenas dizendo para o Dan que não importa o tempo que ele passe na Terra, e sim com quem ele passa. E aí com isso ele acabou entendendo tudo que estava acontecendo, conversou com a filha, se perdoou e foi para o céu. Acontece que eles começaram a entender que o Lucifer também no inferno vivia o seu ciclo infernal
temporal e ele também estava começando a quebrar isso naquele momento, porque o Lúcifer, ele achava que de fato ele foi destinado a torturar as pessoas do inferno. Então ele precisava encontrar a sua verdadeira vocação, coisa que Deus já tinha falado para ele que ele ia acabar descobrindo. Mas aí ele achava que era sobre ele ser coroado como novo deus e tudo mais, só que não era sobre isso. E aí com essa conversa, a Rory, ela vai começando a entender o motivo dela ter voltado para o passado. Tudo o que aconteceu foi necessário para eles chegarem até esse momento onde o Lúcifer ia encontrar a sua verdadeira vocação. Se ela não tivesse voltado no tempo, se o Lúcifer não tivesse a abandonado e ela se revoltado, para começo de conversa ela nem ia voltar no tempo, né, para poder enfrentar ele. Com isso, possivelmente ele não teria a oportunidade de dar esse conselho para o Dan, não teria a oportunidade de ajudar as outras almas, não teria possivelmente essa ideia que eles tiveram. Inclusive, se eles alterassem alguma coisa aí nessa linha temporal, possivelmente a própria Rory que eles conhecem poderia ser uma Rory diferente, com uma personalidade diferente. Afinal de contas, eles estariam alterando uma linha temporal onde o Lúcifer seria presente na vida da filha. Inclusive, se a Rory não tivesse voltado no tempo, fazendo Lúcifer ter todos esses questionamentos, possivelmente ele jamais teria encontrado a sua vocação, inclusive ele poderia ter sido coroado sim como novo deus, mesmo sendo infeliz com isso, sabendo que não era isso que ele queria. Ou possivelmente ele poderia continuar aí nessa enrolação de ser o novo deus ou não, possivelmente, sei lá, a vida do Lúcifer poderia ser completamente diferente e ele não ser feliz. Então, com isso, Lúcifer descobriu a sua verdadeira vocação, que é ajudar as almas perdidas a encontrar o caminho certo. Afinal de contas, ele fala que sabe muito bem o que é cair e se reerguer. Se o capetão mudou, qualquer pessoa pode mudar também. Não sei pra vocês, mas pra mim essa história faz total sentido para a evolução do Lúcifer até então. Ele descobriu que basicamente o inferno ele não precisa mais de um guardião, não precisa mais de um rei, de uma rainha, precisa de alguém, ele no caso, para curar essas almas. E então, tendo toda essa conversa aí, a Rory acaba tendo um estalo e ela percebe que é exatamente por isso que ele desaparece e é ausente a sua infância e adolescência inteira. O Lúcifer, ele até retruca falando: minha filha, não, eu posso muito bem ir para o inferno e depois voltar aqui pra gente ser uma família e eu acompanhar o seu crescimento. Porém, ela lembra eles que eles não podem alterar essa linha temporal, porque se eles alterarem, tudo isso que eu falei pra vocês pode acontecer ou não acontecer no caso, né? Então, muitas almas que com certeza foram salvas pelo Lúcifer em todo esse período, possivelmente continuariam ali no inferno sendo torturadas. Então, exatamente por isso que tanto Lúcifer quanto a Chloe e a Rory também, eles resolveram sacrificar aí alguns anos de suas vidas em prol dessas almas, mostrando toda essa evolução do Lúcifer, da Chloe, e mostrando também que a Rory é de fato filha deles. Ela é consciente, ela pensa nas outras pessoas e mostra também que ela teve uma excelente criação, né? Porque o Lúcifer, ele poderia de fato ser um cara muito egoísta, coisa que ele já foi em vários momentos nessa série. Então, mais uma vez, eles mostram esse desenvolvimento dele. E ele poderia falar assim: cara, não, que se dane essas almas, eu vou ver a minha filha crescer, eu não vou deixar a minha filha sofrer. Então, é exatamente por isso que a Chloe, ela escondeu esse segredo da Rory por tanto tempo, porque ela sabia que ia chegar em um ponto dessa linha temporal que ela ia voltar no tempo e acontecer tudo que aconteceu. Se ela tivesse falado pra Rory
nada disso teria acontecido. Então a própria Rory, ela resolveu sacrificar aí a sua adolescência, sabendo que ela precisava sofrer, ela precisava ter esse ódio pelo Lúcifer para voltar no tempo. Então, depois de descobrir tudo isso, a Rory, ela já está voltando para o futuro. E aí, antes disso, ela fica ali desesperada, fazendo o Lúcifer prometer que ele não vai alterar nada na linha temporal, obrigando ele a, de fato, desaparecer, ficar ali no inferno. A Chloe escondeu o segredo por tanto tempo. E como a gente já sabe, o Lúcifer, ele não mente. Então, quando ele prometeu pra ela, ele ia cumprir, entendeu? Ele ia cumprir com a palavra dele. Claro que isso é triste se você parar pra pensar, é claro que tem aquela coisa assim, sabe? Isso é bonito, eles estão se sacrificando em prol das almas, porém, ao mesmo tempo, eu queria que o Lúcifer visse a filha crescer e ter uma família e serem felizes. Porém, tem uma frase que a Rory fala que chega conforta, assim, o nosso coração. Porque ela fala assim, isso é apenas um pontinho das nossas vidas eternas. Porque sim, eles ainda podem se ver no inferno, no céu, em qualquer lugar. Porque a Rory, ela é um anjo, então ela pode ir até o inferno agora que ela já sabe de tudo e ver o Lúcifer. Eles precisaram apenas sacrificar alguns anos de suas vidas, sabendo que em um certo momento eles iriam se reencontrar. Então, exatamente por isso que o Amanadil, que agora é o novo deus que vai ali liderar ao lado dos irmãos, por isso que ele pode sim ainda ser deus e ter a sua família. A gente vê ali no final o momento dele com a Linda e o Charlie, que agora é um anjinho, né, saindo daquelas asinhas, coisinha mais fofa, e o Lúcifer não pode, porque eles não podem alterar essa bendita linha temporal. Então, se você parar pra pensar, na verdade, todos os personagens, eles conseguiram aquilo que eles queriam, porém não ao mesmo tempo. Eu acho que esse momento foi importante sim, apesar de triste saber que a Chloe estava criando a filha sozinha, mas ela conseguiu ser tenente, ela conseguiu fazer a diferença, ela fez ali aquela policial que estava trabalhando com a Amanadil ser uma detetive. Então eu gosto de pensar que enquanto o Lúcifer estava salvando as almas no inferno, a Chloe estava salvando as pessoas na Terra, e isso é muito bonito. Então ali nas cenas finais nós temos já momentos do futuro com a Chloe velha, meu Deus, eu não tava pronta pra isso, dela morrendo e a Rory voltando para o futuro, e aí, enfim, a Chloe pode falar a verdade, e a Rory fica toda emocionada falando, não acredito que você conseguiu esconder isso por tanto tempo, somente porque eu pedi e tal. Então é muito bonito ver esse sacrifício que eles fizeram pela filha, e eu acho que não somente pela filha, sabe? Pelas almas também, pela ideia, pelo futuro do Lúcifer e o que ele queria fazer e o que ia deixar ele feliz, mostrando todo esse crescimento. Isso foi poético até. E exatamente por isso que eu falei pra vocês aí no vídeo sem spoilers que foi um final agridoce, porque não é aquela coisa super feliz, mas também não é tão triste, porque era questão de tempo, de fato, deles serem uma família, coisa que eu entendi isso, que agora com a Chloe morrendo e toda a verdade revelada, já chegou nesse momento da linha temporal que a Rory voltou, eles podem ser uma família, porque agora ela sabe o real motivo pelo pai ter a abandonado, e ela pode ir para o inferno aí quando ela quiser, abraçar o pai, e eles serem uma família feliz. Nós temos um momento ali que ela parece que não tá nem no céu nem no inferno, ela tá no meio termo, e aí o Amanadil chega e pergunta se ela está pronta para ir para casa. Pelo que eu entendi nesse momento, tá? Eu acho que isso talvez pode gerar alguma dúvida na cabeça de algumas pessoas. A Chloe, ela não foi pro inferno por culpa ou nada do tipo, coisa de, ela vai ter que descobrir agora como ir para o céu. Não. Na verdade, esse momento dela com a Amanadil me provou que ela está de fato indo para o inferno porque ela quer ter a vida aí com a sua família, essa vida com o Lúcifer. Aquele final é absolutamente tudo pra mim, com o Lúcifer ali, né, recriando a sala da doutora Linda. Cara, eu ri tanto com ele sendo psicólogo, eu achei, assim, sensacional. Tocando My Chemical Romance, gente, vocês têm noção, até me arrepiei quando começou aquela música, socorro! E aí a Chloe acaba batendo na porta e pergunta se ele quer uma parceira, mostrando que agora eles serão os parceiros no inferno, salvando aí as almas, mostrando o caminho, investindo
investigando coisas que eles faziam na Terra e agora serão parceiros aí pela eternidade. Então, se você parar pra pensar assim, na minha opinião, ok? Todos os personagens tiveram um final feliz. Apesar de passar esses anos tristes com a solidão e com tudo que vocês já sabem, já falei nesse vídeo inteiro, eles se reencontraram, tiveram um final feliz ali, que eu acho que faz total sentido pra série. A Maisie, pelo que eu entendi, ela vai ser mãe junto com a Eve. A gente vê ali no momento que ela ainda é caçadora e elas estão lutando juntas, que ela recebe um telefonema e elas começam a comemorar. Então eu acho que esse momento, de fato, é uma notícia que elas serão mamães. Eu adoraria ver um spin-off da Maisie, tá? Eu já falei isso e vou falar de novo. Eu acho que seria bem interessante. O Amanadil agora sendo o novo deus também, eu acho que faz total sentido. Eu adorei as ideias que ele teve de ser um negócio assim, todo mundo colaborando. Então ele trabalhar ao lado da Chloe ali na polícia também foi bem interessante ver isso, mostrando que ele vai conseguir fazer a diferença. A gente teve nessa temporada um episódio muito forte, na minha opinião, né? Justamente sobre toda essa história de preconceito, justamente sobre essa porcaria que é a polícia. Então agora com a Chloe sendo a tenente, ele Deus e tal, eles podem trabalhar juntos e isso é lindo, cara. Todos eles estão fazendo a diferença de algum jeito. O Lucifer tá ali fazendo o papel dele no inferno, enquanto a Chloe na terra, enquanto a Amanadil no céu. A Rory com certeza, agora que ela sabe toda a verdade, ela também vai ajudar e ela vai fazer a diferença. Então, cara, não tem como falar mal desse final, não. No começo eu fiquei receosa, a primeira vez que eu assisti eu fiquei assim muito pensativa, não sabia se eu gostei ou não, mas depois de assistir de novo e pensar tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu acho que Lucifer foi uma série que terminou de um jeito muito bacana sim. Claro que a série vai fazer muita falta e eu já tô aqui com o coração doendo, mas valeu a pena acompanhar todos esses anos, acompanhar essas 6 temporadas do Lulu, Ayton Ellis e sua bundinha. Ai, fará falta, muita falta. E aí, deu pra entender mais ou menos aí todos os acontecimentos finais de Lucifer? Eu espero que sim. Se você ainda não viu os outros vídeos, corre aqui nos cards, clica lá. Eu falo sobre toda a temporada, falo sobre os outros personagens que eu não falei nesse vídeo também, então corre lá. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, vai dando aquele like maroto aí que me ajuda aí muito para o YouTube mandar esse vídeo para outros fãs de Lucifer que estão procurando aí algum vídeo sobre esse final. Aproveita também e me siga nas redes sociais que eu estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!